Olá, meu nome é professor Adriano Pereira Silva, tenho 1,75 m de altura, cabelo castanho, olhos castanhos, pele branca. Hoje estou vestindo uma blusa azul, camisa cinza e calça jeans. Sou formado em Direito, Letras Português e Pedagogia, mestrando em Tecnologias da Informática na Educação pela Universidade Estadual de Londrina. Na aula de hoje nós vamos falar sobre leitura e interpretação de texto, a importância então de se comunicar, a importância de estar se comunicando e falar bem, a importância da escrita. Para isso nós vamos falar um pouco o que é oratória, redação e leitura, que é igual a comunicação. Quando eu penso na oratória, na redação e na leitura, estou pensando na comunicação. A comunicação se dá de diferentes formas. Para entender o texto, então, o que é a leitura e a redação? A leitura, então, quando nós pensamos na leitura, a leitura e a redação é a resposta para o desafio de interpretar e escrever textos com eficiência. Transformar as palavras em textos escritos com objetividade, clareza e coerência. E coesão não é tarefa fácil. E o que é oratória? A oratória, então, é a arte de falar em público de maneira eficaz e persuasiva, que envolve o desenvolvimento de habilidades de comunicação verbal, principalmente para transmitir uma mensagem de forma clara e convincente. O objetivo da nossa aula é reconhecer as características da comunicação. Quando nós pensamos na comunicação, quais as características que nós temos então na comunicação? Compreender os elementos linguísticos presentes na comunicação, formas de comunicação, ampliar as possibilidades de construção e sentido, de análise crítica e sistematizar as informações da comunicação por meio da leitura, compreensão e interpretação. Na aula de hoje vamos falar da importância da leitura dentro da comunicação, a qual nós temos então essa importância. A importância da leitura para o aluno vai além de conseguir fazer uma boa redação. Ela é necessária para aprender novas palavras, compreender sobre os variados assuntos e ainda tem o poder de exercitar o cérebro, deixando a sua memória melhor. Dentro da língua portuguesa, o domínio da linguagem, a língua e a fala, nós temos que ter total domínio da língua portuguesa, ou seja, do português, o conhecimento sobre o tema da qual nós estamos escrevendo, a estrutura de uma redação que nós vamos conhecer durante o ano, e todos os textos têm uma estrutura própria. Com que frequência nós nos comunicamos? Qual a frequência que nós usamos a comunicação? Quando nós pensamos na comunicação, qual é essa frequência de comunicação que é utilizada? A frequência que nós nos comunicamos, qual a importância das nossas vidas? Acreditamos então que todos podemos e devemos desenvolver a comunicação e buscar romper os nossos próprios limites. Então, para começo de conversa, como nós usamos e como vamos usar a comunicação? A comunicação correta, como devemos responder às perguntas? Tudo isso é o que nós vamos aprender um pouco na aula de hoje. O que é a escrita? Então, quando nós pensamos na escrita, a escrita é a comunicação que envolve o processo de troca de informações e é utilizada o sistema simbólico da escrita como suporte para esse fim. E todos os textos escritos é uma comunicação por meio da leitura. Quando nós pensamos na comunicação, quando nós pensamos na interpretação e na leitura, nós precisamos ler. Ler o quê? Eu preciso ler gestos, símbolos, desenhos, imagens, sons. Não basta, então, eu apenas saber fazer a leitura de palavras escritas. Eu preciso ler e entender, então, os desenhos, os símbolos. A linguagem é todo o sistema de sinais convencionais, como símbolos linguísticos, sonoros, visuais, gestuais, que nos permite realizar atos de comunicação. Quando eu penso na comunicação, a tecnologia nos trouxe algumas mudanças, então, nas formas de comunicar. É preciso, então, ter as estratégias funcionais de uma boa comunicação digital. Na era que nós vivenciamos, então, precisamos ter novas estratégias de comunicação, onde nós utilizamos a comunicação digital o tempo todo. A comunicação e quais os benefícios e como funciona. Quando nós pensamos na comunicação, a comunicação não é só escrita, ou também a leitura. Também é comunicação? A leitura também é comunicação? Sim. Quando nós pensamos na leitura, a escrita é uma ferramenta que possibilita a transmissão de diversas mensagens, por isso,
Desde o início, então, do ensino, os alunos são estimulados a ler e escrever e mais tarde podemos estimular em aulas de redação para se expressarem bem por meio das palavras. Quando nós pensamos dessa forma, nós estamos pensando na comunicação e os benefícios que ela traz através da leitura, que também auxilia na capacidade de raciocinar e na articulação de um discurso coerente, onde as pessoas têm argumentos abarcando os mais diversos temas de estudo. Essa habilidade, então, serão cobradas do estudante dentro, então, do ambiente acadêmico, não só acadêmico, mas também dentro do ambiente profissional, enquanto um trabalhador. Nós temos a linguagem não verbal, que é aquela que utiliza outros sinais que não são as palavras, como, por exemplo, Libras, linguagem de sinais brasileiros. Nós temos os desenhos, as placas, onde nós sabemos que as pessoas não se comunicam apenas por palavras, mas também por movimentos faciais, corporais, gestos e olhares, entonação de voz. Também é importante e são todos elementos não verbais da comunicação. Quando nós pensamos na linguagem verbal, a linguagem verbal consiste no uso de palavras escritas ou faladas, podemos citar as palavras e conversas do cotidiano, e nós temos os textos também que trazem linguagem mistas, que é a junção da linguagem verbal com a não verbal. Exemplo disso, nós temos as histórias em quadrinhos, que são o exemplo mais comum que nós temos no nosso dia a dia. A linguagem apresenta para nós, pessoas, seres humanos, 4 fases diferentes, distintas de expressão, a qual, na maioria das vezes, ocorrem conjuntamente para nós, quando nós pensamos, então, dessa forma. Nós temos a mamadeira, que é o ciclo inicial da nossa vida enquanto criança, que não sabemos o bebê até a fase dele começar a pré-escola. Nós temos a pré-escola até a formação da faculdade. Aqui nós temos a nossa vida adulta e aqui nós temos a nossa vida velhice, representada então por um frasco de soro. Quando nós pensamos na língua, atividade 1, nós pensamos que a língua é o quê? A língua é um sistema de código linguístico utilizado por um grupo social, onde os indivíduos desse grupo devem decodificar ou codificar, então decodificar os símbolos para obter a mensagem e efetivar a comunicação. A comunicação é o quê? É a fala, é o uso particular que o indivíduo pertencente a um grupo social faz da língua. O processo de comunicação, ele se dá de diferentes formas, de diferentes momentos da nossa vida, como nós já vimos. Nós temos, então, o processo de comunicação, que é a forma de partilharmos informações, ideias e atitudes. Todas as formas de comunicação envolvem pelo menos 2 elementos, ou 2 indivíduos, ou 2 entidades, a que envia a mensagem e a que recebe. Nós temos comunicações por meio de textos informativos, linguagem dialógica, tanto oral quanto escrita, marcas do discurso direto, que mescla, então, subjetividade e traz a mescla, então, a linguagem formal e informal. Nós temos, então, em toda a comunicação, os elementos envolvidos, que são os elementos emissor ou remetente, aquele que emite a mensagem, emissor ou remetente, que é aquele que envia a mensagem, que pode ser uma pessoa, um grupo, ou uma empresa, ou uma instituição, receptor destinatário, que é aquele que recebe a mensagem. A mensagem é todo objeto escrito, é constituída, então, pelo conteúdo da informação transmitida. Nós temos o canal, o suporte, que é o portador, o veículo, por meio do qual assegura a mensagem a circulação, onde, por exemplo, são as ondas sonoras. No caso, a voz, o canal deve garantir o contato entre o emissor e o receptor. O código é a maneira pela qual a mensagem se organiza, pode ser a língua, oral ou escrita, gestos, código Morse, sons. O código deve ser de conhecimento de ambos os envolvidos, emissor e destinatário. O referente é o assunto que é tratado na mensagem. Por exemplo, caro Jorge, amanhã não poderei ir à aula. Avise o professor porque entregarei o trabalho na semana que vem. Assinado Joaquim. Então, nós temos aqui o emissor, que quem escreveu alguma coisa para a outra, que é o destinatário, dando a informação da mensagem, e para isso precisou de um papel ou uma tela de computador que transformou o que tinha a dizer em um código, que é a língua portuguesa, e todo o sistema de comunicação é constituído por um conjunto de elementos que entram em jogo a cada ato de comunicação para assegurar a troca de informações. A comunicação e o relacionamento entre as pessoas transmitem sentimentos, emoções, experiências, permite adquirir e ampliar outros conhecimentos, ampliam as nossas redes de relacionamento,
permitem alcançar os nossos propósitos de comunicação oral. Quando nós pensamos então na comunicação, antes da etapa de produção de um texto ou da produção de um contexto, nós temos a obrigação então de contextualizar sobre o assunto a ser abordado, além do conhecimento cognitivo que devemos ter então do gênero a ser produzido, além das informações, para quem eu vou escrever, para quem escreve, qual a finalidade da escrita, onde vai circular essa mensagem. Se a linguagem é mais ou menos formal, qual o vocabulário que nós vamos utilizar, se ele é adequado. Nós temos que pensar na objetividade, então, o interesse, o vocabulário adequado, a leitura, a observação e compartilhar ideias e, o mais importante, treinar a comunicação. Cada grupo, então, terá 5 minutos para conversar sobre sobre as pessoas que não sabem ler ou escrever, se essas pessoas são discriminadas, se elas sofrem discriminação ou têm sofrem com dificuldades no seu cotidiano, como superar os limites, então, de quem não sabe ler ou escrever. Um participante de cada grupo, então, irá sistematizar as principais apontamentos e terão 5 minutos para compartilhar, então, com a turma. Na aula de hoje, então, o que aprendemos? Lemos da importância, então, da escrita para uma boa leitura, para interpretarmos, compreendermos, buscamos informações implícitas e explícitas no texto, conversamos e sistematizamos informações por meio da escrita e da fala. Trabalhamos, então, os descritores do SAEB, nesta aula, descritor D01, localizar informações implícitas e explícitas em um texto, identificar marcas linguísticas, então, que evidenciam o locutor, o interlocutor e como interpretar e trabalhar, então, uma mensagem dentro do contexto. Obrigado a todos.